Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós vamos começar mais um momento com Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Queridos, Deus me deu um texto nessa noite, está lá em Mateus capítulo de número 9, verso 27. O tema, 4 lições acerca da cura de 2 cegos. Vamos ler o verso 27, então. Diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Fala conosco, que seja o Senhor a falar através do teu Santo Espírito. Desde já nós declaramos a honra, a glória, o poder e o louvor somente a Ti, Jesus. Amados, um pouquinho antes desse texto aqui, Jesus, ele cura a mulher do fluxo de sangue, também ressuscita a filha de Jairo, e ele sai da casa do principal e vai em direção à casa dele. E a Bíblia diz que por todo o percurso, esses 2 cegos, eles foram gritando, clamando, para que Jesus tivesse misericórdia deles, né? Compaixão, mais ou menos a mesma palavra, sinônimo. E a Bíblia nos fala, então, que eles queriam um milagre da parte de Jesus, que era a cura deles. Então, primeira lição que Deus colocou no meu coração acerca desse texto aqui, amados, é que nós temos que ser determinados. Bem? Determinação. Esses 2 cegos aqui, eles se empenharam, eles empregaram energia, tempo, se dispuseram a seguir a Jesus e a clamar. Amados, sem disposição, não tem como você ter uma vida espiritual abençoada. Então, seja determinado. Amém? Começou algo, vá até o final. Entregue o melhor para Deus, faça o teu melhor para Jesus Cristo, para as almas. Amém? Verso 28. Quando ele entrou na casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: credes vós que eu posso fazer isto? Responderam-lhe eles: sim, Senhor. Então preste atenção que Jesus ele entrou na casa dele. E quando ele entrou, os cegos entraram também. É interessante que Jesus, ele se aproxima então, né? Os cegos, eles se aproximaram e Jesus lhes perguntou: vocês têm fé para que o milagre aconteça? Vocês têm fé em mim? Vocês crêem que eu tenho o poder de fazer aquilo que vocês precisam? Eles disseram: sim, Senhor. Então isso nos leva a uma segunda lição. Não existe melhor lugar para receber uma direção ou um milagre da parte de Deus do que na casa do Senhor. Amém? Na casa de Deus, não existe lugar melhor. Então preste atenção, amados, preste atenção em algo, tá? Olha só o salmista Davi, no Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Amados, nós estamos falando aqui acerca do homem segundo o coração de Deus, o rei mais famoso de toda a história de Israel. Um homem que foi poderosíssimo, riquíssimo, que fez a vontade de Deus, amado. Dizendo aqui, não é verdade, que a vontade dele está na casa do Senhor, né? Então, né, não existe lugar melhor. Essa é a segunda lição. Não existe lugar melhor para receber uma direção ou um milagre do que na casa do Senhor, tá bom? Verso 29, então ele tocou os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Olha que tremendo. Jesus chega, então, toca nos olhos dos 2 e diz assim para eles: vai acontecer de acordo com a fé de vocês. Tá? Então isso nos leva a uma terceira lição. O sobrenatural de Deus na nossa vida é proporcional ao tamanho da nossa fé. Isso é uma grande verdade. Prova disso, amados, Lucas capítulo 4. A Bíblia diz que naquele lugar onde Jesus cresceu, Nazaré, ele não pôde operar muitos milagres, ele curou apenas alguns enfermos, por causa da incredulidade do povo. Já lá em Lucas capítulo 7, a Bíblia diz que o centurião, com uma fé avivada, uma fé, né, que agradou muito a Jesus, a Bíblia diz que ele pediu apenas uma palavra. Jesus elogiou a fé dele e falou para os mensageiros: podem voltar para a casa do centurião, porque o servo dele já está curado. Então, o mundo espiritual, o nosso Deus, ele reage à nossa fé, amados, mas também reage à incredulidade, tá bom? Verso, então, 30 agora. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, com energia, dizendo: cuidado para que ninguém o saiba. Notem que Jesus os alertou, é uma direção específica. Verso 31, mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela região. Então preste atenção, amados, que Jesus falou: vai acontecer da maneira que vocês creem. Eles creram.
Os olhos deles se abriram, eles voltaram a enxergar instantaneamente. Só que Jesus falou para eles, não falem acerca disso, desse milagre para ninguém. Aí a Bíblia diz que foram só eles saírem, eles começaram a divulgar a fama de Jesus por toda aquela região. Então, quarta lição importantíssima, tá? Não se empolgue a ponto de desobedecer à vontade de Deus. Jesus sabe os porquês daquilo que Ele está te mandando fazer, amados. Muitas vezes, queridos, nós ficamos tão felizes, né? Acerca de uma cura, de uma libertação, de uma restituição, de uma porta que se abre, que nós queremos testemunhar. Mas tem momentos que não é para testemunhar. Um exemplo disso, você leva uma pessoa na igreja no qual você congrega. Chega lá, a pessoa, ela está com uma vida difícil, você sabe disso. Chega lá, a pessoa é liberta, tá? Vamos supor que acontece uma manifestação demoníaca e a pessoa é liberta, a vida dela é transformada. Aí, para glorificar o nome do Senhor, você pega e fala o que aconteceu com essa pessoa. Dando um exemplo aqui, pode ser uma outra situação, como no caso de Jesus aqui. A Bíblia diz, amados, que por causa da desobediência deles, Jesus começou a ficar difícil a entrada dele nas aldeias, nas cidades, por causa da perseguição dos fariseus e dos escribas. E muitas vezes você relata um fato que aconteceu na vida de alguém e a pessoa ela fica envergonhada. Aí ela não entra mais na igreja onde ela foi liberta, no caso da tua igreja, vai para outra, não dá certo. Então mantenha silêncio. Antes de você falar acerca daquilo que aconteceu na vida da pessoa, dentro da igreja, ou algo que você presenciou, olha a Deus. É certo que 90% das vezes Jesus vai fazer como ele fez lá no episódio, lá na história lá da mulher do fruto de sangue. Jesus vai requerer um testemunho, mas acontece algumas vezes que Jesus simplesmente ele nos manda ficar em silêncio, tá bom? A Bíblia diz aqui, ó, que esses dois cegos, eles seguiram Jesus da casa de Jairo até a casa do Senhor. Entraram na casa de Deus. Jesus perguntou para eles, vocês creem que eu posso fazer isso? Eles disseram, nós cremos. Então seja feito conforme a fé de vocês. Jesus tocou nos olhos deles e foram curados. Só que Jesus falou para eles também, não testemunhem acerca do milagre que aconteceu aqui. Eles desobedeceram. E Jesus, complicaram o ministério de Jesus, a vida de Jesus, porque Jesus ele teve que ir para lugares desertos, né? E o povo teve que sair das cidades, ir atrás do Senhor, onde recebiam palavra de Deus, orações. Jesus multiplicava pães e peixes, os milagres aconteciam, tá? Mas preste atenção, se Deus está falando para você ficar em silêncio, fique em silêncio, em nome de Jesus, acerca de algo que Ele fala diretamente ao meu e ao teu coração. Amém? Quando é da nossa vida, é diferente, amados, né? É mais fácil nós testemunharmos, né? Mas no caso de vida de terceiros, peça a direção de Deus, tá bom? Deus te abençoe, coloca a mão no teu coração. Senhor, obrigado, meu Pai, por essa palavra. Grava no nosso coração aquilo que o Senhor ministrou através do teu Santo Espírito. Abençoa esse lar, essa casa, essa família, em nome de Jesus. Entra com a tua cura, Senhor. Toca nessa vida, nessa família, nessa casa, nessa situação, Senhor. Opera o milagre, manifesta a tua glória, o teu poder, Senhor. Transforma, meu Pai. Nós temos a certeza, Senhor, que o Senhor é Deus poderoso para todas as coisas, meu Pai. Toca nessa situação, em nome de Jesus Cristo, e abençoa grandemente. Glorifica o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Queridos, então eu me chamo pastor Fábio Rogério Melo, esse trabalho é um trabalho simples, Momento com Deus. Se você puder se inscrever no nosso canal, desde já você vai estar abençoando a minha vida. Se você puder curtir o nosso trabalho, se assim você gostou, você vai estar me dando força, energia, oxigênio, para mim continuar a minha caminhada no meu ministério. Que Deus te abençoe grandemente, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida.